Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Você que nos acompanha através da transmissão, através do online, pegue esse link agora, se você puder. Seja um agente Hope, compartilhe com o maior número de pessoas que estão aí conectadas com você nas suas redes, através do WhatsApp, do Instagram, do YouTube. Compartilhe esse link, traga mais pessoas para esse tempo, porque certamente nesse momento nós iremos ouvir a voz de Jesus através da sua palavra, amém? Evangelho de Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, diz: vendo as multidões, Jesus subiu a um monte e ele se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados ou felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes ou bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Olha para quem está do seu lado e fala para ele: meu irmão, felizes são aqueles que choram. Diga: porque eles serão consolados. A gente já pode ir embora, amém, irmãos? Amém? Se você está passando por uma luta muito grande, dificuldade, há uma promessa do Senhor para você: felizes aqueles que choram, porque eles serão consolados. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Felizes ou bem-aventurados os humildes, porque receberão a terra por herança. Bem-aventurados ou felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a sua recompensa nos céus. Porque da mesma forma perseguiram os profetas que vivem ou viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre uma montanha, e ninguém pode acender uma candeia e a colocar debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca ela num lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Versículo 16: e assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz. Nós te pedimos: dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível, ó Pai, para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador desse dia, conceda-lhe graça, Senhor, para que no abrir da sua boca somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Eu falo com você nesse dia sobre o caminho para a felicidade, amém? Olhe nos olhos de alguém que está pertinho de você e pergunte assim para ele: meu irmão, você é feliz? Pergunta para uma outra pessoa: meu irmão, você é feliz? Eu não estou perguntando se você está feliz, amém? Estou perguntando se você é feliz, amém, queridos? Porque há uma diferença muito grande em estarmos felizes e nós sermos felizes. O dicionário define a palavra felicidade da seguinte maneira: feliz ou felicidade é o estado de quem é feliz, de alguém que vive em contentamento, de alguém que vive em bem-estar. Felicidade é o acontecimento de alguém que é feliz, de alguém que tem bom êxito, de alguém que sabe lidar com as adversidades, de alguém que tem boa sorte, boa ventura. E eu não sei se você percebe, mas o desejo de Deus não é apenas que nós estejamos felizes, mas que nós
sejamos felizes. Mas há um caminho para que essa felicidade de Deus ela possa ser desfrutada. Há um caminho de Deus para que essa felicidade ela possa ser experimentada. Mas quando a gente pensa que o desejo de Deus é o de estarmos felizes e não de sermos felizes, nós podemos acabar andando por rotas erradas para vivenciarmos essa felicidade. Quando a gente pensa que felicidade é o estado de alguma coisa e não o estado de quem se é, então a gente pode acabar andando por caminhos errados para desfrutar dessa felicidade. E é exatamente esse o motivo pelo qual Jesus está ensinando o caminho correto. Porque infelizmente, por causa da história, Israel aprendeu que felicidade era uma coisa que se podia ter e não o estado de quem se é. E como Israel está entendendo que felicidade é uma coisa que eu posso ter e não o resultado de quem eu sou, Israel está tentando construir ou vivenciar essa felicidade por rotas alternativas, por caminhos muito confusos. E um dos caminhos que, exemplo, Israel está tentando viver essa felicidade, né, esse estado de felicidade, não de ser feliz, é através da revolução, através da guerra, através de conflitos. Então Israel pensa que felicidade é uma coisa que eu tenho e não uma realidade de quem eu sou. E como eu penso que ser feliz é uma coisa que eu preciso ter e não que eu preciso me tornar, então Israel pensa que precisa se libertar do jugo opressor do Império Romano, para que ela possa então vivenciar essa experiência de felicidade. Israel possa vivenciar esse estado de felicidade. Uma outra maneira que Israel está tentando, né, construir essa felicidade, que é o contexto que está por trás aqui desse texto, é através da aquisição de bens materiais. É através da aquisição de riquezas, através da aquisição de prosperidade. Então os judeus pensavam que se você tivesse coisas, você seria feliz. Se você tivesse riqueza, se você tivesse bens, se você tivesse propriedades, você então conseguiria chegar a esse estado de felicidade. E perceba, não importa se essas riquezas fossem adquiridas até por meios ilícitos, não importa se essa riqueza viesse, essa prosperidade viesse por caminhos obscuros, isso não importa. O importante é você ter, para que você possa ser feliz, para que você possa chegar a esse estado de felicidade. E uma terceira maneira que Israel está tentando vivenciar essa realidade da felicidade é por meio da posse de um território. E é claro, isso envolvia a revolução, mas também envolvia a tentativa de vivenciar as promessas de Deus sem que necessariamente Deus estivesse envolvido. E essa é uma realidade que a gente pode perceber nos nossos dias. A gente olha para Israel, a gente vê o Estado moderno de Israel, e muitas vezes a gente pensa que o fato de Israel estar hoje no seu território é o cumprimento das promessas de Deus. Só que, gente, quando a gente olha para o texto bíblico, a gente percebe que a volta dos judeus para a sua terra não está ligada à força do seu poderio militar, não está ligada à sua capacidade bélica, mas à força do seu Deus, amém? Ao poder de Deus. Hoje Israel se sustenta no seu território não em função da força do seu Deus, mas em função do seu poder bélico, em função da sua capacidade militar. Então Israel pensava que não necessariamente precisava de Deus para estar vivendo as promessas de Deus. Eles poderiam vivenciar essas promessas na força do seu braço. Só que é impossível nós vivemos o plano de Deus sem Deus, amém, queridos? Então Israel está tentando alcançar essa felicidade que eles pensam que tem a ver com ter alguma coisa, por meio desses caminhos errados. Porque quando nós entendemos o que é felicidade de forma errada, nós acabamos experimentando, né, essa felicidade por caminhos errados. E Israel estava tentando fazer isso por meio da força, Israel estava tentando fazer isso por meio da prosperidade, e na tentativa de vivenciar os planos de Deus, sem que Deus estivesse envolvido. E muitas vezes quando nós pensamos que felicidade é alguma coisa que nós temos, e não que nós nos tornamos, nós também acabamos andando por caminhos errados, tentando experimentar essa realidade daquilo que Deus quer nos fazer ser, e não necessariamente algo que Ele quer nos dar, amém, meus irmãos? Felicidade é aquilo que Deus quer nos tornar, e não necessariamente uma condição em que Ele quer nos estabelecer. Mas quando nós entendemos isso errado, a gente pensa que a aquisição de bens pode fazer a gente feliz.
A gente pensa que se a gente conseguir ter aquilo que nós tanto desejamos, isso vai tornar a gente feliz. Mas você já deve ter vivido essa experiência de desejar algo tão profundamente, e aí quando você consegue isso, por um momento você fica empolgado, mas daqui a pouco essa euforia, esse êxtase, ele passa. Amém, queridos? Por quê? Porque as coisas não podem nos fazer felizes. Amém? Elas podem nos levar a um estado de felicidade, mas não podem transformar a realidade de quem você é. Não podem fazer de você uma pessoa feliz. Amém, queridos? Como Israel, nós também pensamos que podemos de repente vivenciar o plano de Deus na autonomia do nosso braço, na força do nosso braço. E quando a gente faz isso, por um momento a gente pode ter aquela sensação de que não, a vontade de Deus está se cumprindo, mesmo que Ele não esteja envolvido. E a gente pode ali experimentar por um pouco de tempo essa sensação de alegria, essa sensação de bem-estar, mas logo isso vai passar. E às vezes podemos pensar que a gente pode também, por meio de intrigas, brigas, indiferenças, conquistar, esse estado de felicidade, mesmo que isso envolva passar por cima dos outros, mesmo que isso envolva entrar em uma série de discussões, para que eu consiga, ter esse lugar que eu tanto desejo, não importa, mas a gente pode vivenciar ali por um momento, mas logo essa felicidade vai embora, porque felicidade não é uma coisa que eu tenho, felicidade é alguém que eu me torno. Feliz é alguém que Jesus deseja que você seja, e não apenas a condição do momento em que você se encontra. É por isso que Jesus vai mostrar para mim e para você aqui, que felicidade começa com essa constatação da nossa dependência de Deus. Jesus diz que felizes são os pobres de espírito. Amém, queridos? Você pode dizer para o seu irmão, feliz é o pobre de espírito. O que é pobreza de espírito? Eu não sei se você, mas normalmente nós não associamos a palavra pobreza à felicidade, amém? Amém, queridos? Normalmente a gente associa a palavra riqueza à felicidade, sim ou não? Quando a gente fala assim, feliz, a gente logo pensa no rico, Mas Jesus está dizendo que há uma pobreza que é capaz de tornar você feliz. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? E que pobreza é essa? É a pobreza de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Feliz é aquele que sabe que tudo que é, que tudo que tem, vem de Deus. Feliz é aquele que ele sabe que ele depende de Deus, porque essa pessoa, ela receberá o reino dos céus como herança. Feliz é aquele que tem consciência de que ele é totalmente dependente. Feliz é aquele que tem a consciência de que ele é totalmente limitado. Feliz é aquele que olha para os seus braços e percebe, eu não tenho a capacidade, mas o meu Deus tem. Essa pessoa é feliz. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui nesse dia? Felizes são os pobres de espírito, aqueles que têm essa consciência que eles dependem da graça de Deus. E gente, às vezes é tão difícil nós chegarmos nesse lugar, dessa consciência de que nós somos totalmente dependentes de Deus. Às vezes é tão difícil para nós, porque a gente tem um negócio no nosso coração chamado orgulho, sim ou não? Quantos aqui lidam com orgulho? Levante sua mão. Mais alguém aqui? Vai lá, confessa o seu pecado, amém? Todos nós lidamos com isso. Gente, a verdade, presta atenção, a bem da verdade é que se dependesse da gente, nós não queríamos depender de Deus. Sim ou não? Sim ou não, gente? A bem da verdade é que se a gente pudesse fazer uma escolha, a gente não gostaria de depender de Deus. Seria tão mais fácil depender da gente. Principalmente porque a Bíblia descreve Deus de uma maneira, meus irmãos, que Ele não pode ser manipulado. Nós não podemos impor a nossa vontade sobre Deus. Tem alguém comigo aqui? Eu não sei se você já assistiu o filme, ou se você já leu o livro As Crônicas de Nárnia. Alguém já assistiu esse filme aqui? Ou já leu esse livro, As Crônicas de Nárnia? E o autor desse livro, o C.S. Lewis, para ilustrar Jesus no livro, ele tomou uma figura que vem do próprio texto bíblico, que é um leão, Quem já assistiu o filme, ou já leu o livro, você sabe que Jesus é ilustrado nesse livro como o Aslan, amém, gente? Ele é um leão. E eu não sei se você já viu isso, mas não existe a possibilidade de você domesticar um leão. Ninguém domestica um leão.
O leão não é um animal domesticável, amém? Você pode ter ele no ambiente da sua casa, né? Você pega ele pequenininho ali, você vai crescendo com ele e ele fica mais dócil. Mas ser dócil não significa ser domesticado. Você não fala para o leão assim, senta, dá a patinha. Isso não acontece, amém, gente? Você faz isso com o cachorro, mas você não faz isso com o leão, porque o leão não é um animal domesticável. Irmãos, é exatamente por isso que a Bíblia diz que o nosso Deus é o leão da tribo de Judá. Por quê, queridos? Porque o nosso Deus não é um Deus domesticado. Você não põe Deus numa jaula. Tem alguém comigo aqui? Vocês estão comigo aqui, gente? Você não consegue impor a sua vontade sobre Deus. O seu Deus é um Deus completamente poderoso. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Ele é um Deus completamente suficiente. Ele é um Deus completamente livre, amém? E isso deveria dar um certo temorzinho na gente, porque nós lidamos com Deus que está solto no universo, que faz o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, amém? Segundo o conselho da sua vontade. Alguém pode dar glória a Deus por isso? E gente, nem sempre é fácil lidar com essa afirmação. Você tem um Deus que é livre, não está condicionado à sua vontade, não está condicionado à minha vontade. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. Você pode dar glória a Deus por isso? Se dependesse de nós preferíamos um Deus da nossa coleira, sim ou não? Sim ou não, gente? Mais alguém aqui ou só eu? A gente preferia um Deus na nossa coleira, um Deus que fala assim, Deus, faz isso, e Ele faz, amém? Mas Deus não é um gênio da lâmpada mágica, que a gente coloca a condição para Ele, e Ele faz o que a gente quer na hora que a gente quer. Deus é livre, e esse Deus livre nos diz, se você quer viver a verdadeira felicidade, você precisa reconhecer que você depende de mim. Você é dependente de mim, você depende da minha vontade, você depende do meu querer. O nosso orgulho às vezes nos atrapalha. Gente, presta atenção, quando você olha para o texto bíblico, você percebe que o orgulho humano, né, por essa independência de Deus é tão grande, que lá no princípio, o primeiro casal, mesmo no estado de perfeição, mesmo no estado de graça, amém, queridos? Estou falando aqui de Adão e Eva. Quando você olha para Adão e Eva, eles tinham tudo que era necessário, e inclusive um bom relacionamento com Deus, amém? Mas eles quiseram ficar nesse estado de perfeição, dependendo de Deus? Não. O estado de perfeição é muito bom, mas não necessariamente Deus tem que ser o centro disso aqui. Eu posso ser o centro. E o primeiro casal então rompeu com Deus. Mas se você continua lendo a Bíblia, você vai perceber que esse orgulho ainda estava instalado no coração da humanidade. A Bíblia diz que quando Deus rejeita a oferta, vocês estão comigo? A oferta de Caim e aceita a oferta de Abel, o Caim fica nervoso, amém, gente? Ele fica com raiva. A Bíblia diz que o seu rosto se transfigurou. A expressão no original para esse rosto transfigurado é quase que ele ficou endemoniado. Vocês estão comigo aqui? É quase assim, o Caim ficou endemoniado, ele ficou com raiva. E a pergunta é, ele ficou com raiva de quem? Hein, gente? Ele ficou com raiva de Deus. Porque às vezes a gente acha que ele ficou com raiva do irmão dele, mas a raiva de Caim era a raiva de quem? De Deus, por Deus não estar se sujeitando à vontade dele. Ele ficou com raiva de Deus, e com raiva de Deus, né, ele não podia, Deus não estava acessível para ele matar Deus, mas não podendo matar Deus, o que ele fez? Matou aquele que era a sua imagem e semelhança, o seu irmão. Mas esse orgulho, irmãos, gera em nós esse senso homicida, né, de querer exterminar Deus. E gente, percebe, isso está tão claro na humanidade, está tão claro ainda em nós ainda temos que lidar tanto com isso, que quando Deus se fez um ser humano e foi possível matar ele, o que nós fizemos? Tem alguém comigo aqui? Quando Deus se tornou um ser humano semelhante a mim e a você, andou entre nós, fazendo bem, gente, vocês estão comigo aqui?
Jesus fez aquilo que era necessário para a restauração e transformação da nossa vida, mas nós olhamos para Ele e pensamos: eu depender de Deus? De jeito nenhum. E a Bíblia diz que os homens o tomaram e o pregaram numa cruz, porque o nosso orgulho nos diz que nós podemos viver sem Deus. Há outras maneiras de alcançarmos a felicidade, mas Jesus está dizendo: se você quer ser verdadeiramente feliz, você precisa matar esse orgulho no seu coração, pela obra e pelo poder do Espírito Santo, e reconhecer: você depende de Deus, você precisa de Deus. Não há outra maneira de viver e experimentar a verdadeira felicidade se não está preenchido de Deus. Alguém pode dar um glória a Deus aqui, pelo amor de Deus? Preenchido dele. Felizes são aqueles que reconhecem: eu preciso de Deus. Diga para quem está pertinho de você: eu preciso de Deus. Amém, meus irmãos? Nós não vamos viver na autonomia, no orgulho, cabeça levantada. O cristão não é aquele que se sente melhor do que os outros. Não, pelo contrário, o cristão é aquele que tem a consciência de que ele é tão debilitado, que numa terça-feira de manhã ele precisa estar aqui prostrado diante do altar clamando: Deus, eu preciso do Senhor. Às vezes Deus permite que a gente passe por vales, amém? Amém, gente? Às vezes Deus permite, não é que Ele quer, mas às vezes Ele permite que a gente passe pelo vale da sombra da morte, para nesse lugar olhar e perceber: Tu estás comigo. O Senhor ainda está aqui ao meu lado. Tu estás comigo. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Tu estás comigo. E o texto diz que esses que reconhecem experimentam de uma outra promessa: bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. E esse chorar aqui não é um chorar de lamento, é um choro de satisfação. É um choro de alegria. Você já chorou de estar tão feliz? Quem já chorou aqui de estar tão feliz aqui? Você está tão feliz que você chora. Ontem à noite eu estou fazendo uma série de lives de oração. Esses dias Deus me incomodou de fazer isso, e eu estou fazendo isso 11 horas, né, no meu Instagram aqui do horário dos Estados Unidos, e meia-noite no horário do Brasil. E nós temos orado em cima do texto que nós conhecemos como a oração do Senhor. Lucas capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 11, Jesus nos ensina a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. E ontem foi o segundo dia, e a gente estava orando ali, e à medida que eu estava orando com os irmãos, lágrimas começaram a sair dos meus olhos, né, a cair dos meus olhos. Aí você pode falar assim: mas por que você estava chorando, Zulato? Chorando de contentamento, chorando de satisfação, chorando pela consciência da graça recebida, chorando pela consciência da possibilidade de agora estar sentado na mesa de Deus e ter relacionamento com Ele, sentado por saber que os meus pecados foram perdoados, sentar por saber que um dia eu estava separado, eu era inimigo de Deus, mas agora eu fui reconciliado por meio do sangue do seu Filho. Felizes são aqueles que choram, aqueles que choram por estarem percebendo tudo aquilo que falta em mim sobra em Deus. Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui? Tudo aquilo que eu não posso, Ele pode. Tudo aquilo que eu não tenho, Ele tem. Eu posso estar numa situação de dependência, mas o Deus que eu sirvo é completamente poderoso. Ele é o meu consolo. Essa pessoa chora. E o texto bíblico diz que a próxima consequência disso, caminhando aqui para o encerramento, o texto diz que a próxima consequência disso é humildade. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por
herança. Irmão, presta atenção, olha que interessante. Você reconheceu: Deus, Tu és tudo que eu preciso. Você encontrou deleite e satisfação em Deus, amém? Abriu mão dos planos secundários para chegar a esse lugar de felicidade. E uma vez agora que você se vê nessa condição humilde, vazia, o que acontece? Você recebe a terra por herança. A herança, irmãos, presta atenção, não é dada para quem corre atrás dela. A herança é dada para quem desistiu dela e encontrou satisfação em Deus. Quando a gente encontra deleite em Deus, nós estamos prontos para ter a terra por herança. Sabe por quê? Porque aí a terra não vai ser deleite para nós. A terra não vai ocupar o lugar de Deus no nosso coração. A gente já está satisfeito, amém? A gente já está preenchido, nós já temos tudo aquilo que é necessário. Então os humildes podem receber a terra por herança. E a gente não tem tempo aqui para ver todos os detalhes, mas Jesus termina esse capítulo dizendo que quando a gente vive essa vida, a gente se torna um testemunho. Ele diz: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Irmão, presta atenção. Ele não diz que vocês têm sal, ele diz que você é sal. Isso é o que você se torna. Quando você adquire o caráter do reino, quando você decide andar no caminho de Jesus para a felicidade, é isso que você se torna. E as pessoas olham para você, elas veem o brilho de Deus estampado no seu rosto, e elas perguntam: o que é que você tem? Você é diferente. O que é que você tem? Você não é igual aos outros. Aí você vai dizer para a pessoa: o que eu tenho? Não é o que eu tenho, é quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu sou sal. Eu sou luz. Estão entendendo aqui, irmãos? Então nesse dia eu vim convidar você para se tornar feliz, e não apenas para estar feliz, para ser feliz. Mas o caminho para isso é: Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso do Senhor. Eu reconheço, Senhor, que as minhas rotas alternativas não podem me levar a esse lugar. Eu reconheço que a minha autonomia, eu reconheço que a minha manipulação, as minhas guerras, eu reconheço, Senhor, que a minha tentativa de lidar com isso do meu jeito não vai me levar a esse lugar. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de Ti, Deus. E que bom saber que nesse lugar de dependência o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Eu quero terminar lembrando a você uma história que está lá no Antigo Testamento. Pode ficar de pé no seu lugar, nós já vamos encerrar. Essa história está lá no livro de 2 Samuel, quando Deus prometeu o reino para Davi. A Bíblia diz que Deus rejeitou o rei que estava no trono, Saul. Deus rejeitou Saul e Deus prometeu o reino para Davi. E depois de Saul morrer numa guerra juntamente com os seus filhos, a Bíblia diz que era tradição, né? Se você já assistiu Game of Thrones aqui, quem já assistiu essas séries medievais, você sabe que quando um novo rei ele vai ascender ao trono, o que ele faz com a realeza que estava no trono antes? Mata todo mundo, amém? Eles matavam todo mundo. Então Davi vai ascender ao trono, e por isso acontece uma guerra civil entre a família de Saul e a família de Davi, para tentar de alguma forma impedir que Davi ele chegue ao trono de Israel. E a Bíblia diz que nessa época Jonatas, que era um dos filhos de Saul, tinha tido um filho. O nome dele era Mefibosete. E a ama dele, a babá dele, quando percebeu que ele poderia ser assassinado nessa situação, ela tenta fugir com ele. Ela sabe que a família de Davi vai subir ao trono e isso pode levar ao assassinato de Mefibosete. Então ela decide fugir. Só que nessa fuga, diz a Bíblia que ela tropeça. E ao tropeçar, ela deixa Mefibosete cair, bebezinho ainda.
poucos meses. E nessa queda, ele infelizmente quebra uma das suas vértebras e ele se torna paralítico. Ele é escondido numa cidade chamada Lodebar, né? Que no bom português era repimboca da parafuseta, era no fim do mundo. E a Bíblia diz que depois desse conflito então entre a família de Davi e a família de Saul, Davi vai assumir o trono. E a Bíblia diz que depois de assumir o trono e estabelecer, né, paz no reino, pacificar o reino, Davi vai olhar para os seus servos, ele vai dizer: olha, resta alguém ainda vivo da casa de Saul, da casa de Jonatas, para que eu possa mostrar benevolência? E a Bíblia diz que os seus servos falam: ó, tem um jovem, está lá na repimboca da parafuseta, está lá em Lodebar, ele chama Mefibosete, ele é aleijado das suas pernas. E a Bíblia diz que Davi envia mensageiros para chamar Mefibosete. E quando os mensageiros chegam na casa de Mefibosete, ele vê que são emissários do rei, ele pensa que ele vai morrer. Ele pensa: fui descoberto aqui nesse fim de mundo, eu vou morrer. Mas a Bíblia diz que os homens tomam Mefibosete, o conduzem até o palácio. E a Bíblia diz que quando ele entra, ele se joga ao chão, pedindo por misericórdia, suplicando por misericórdia, porque ele pensa que está ali para ser morto. E a Bíblia diz que Davi olha para ele e fala assim: não, homem, eu não te trouxe aqui para te envergonhar, eu não te trouxe aqui para te matar, eu trouxe você aqui para honrar você, por causa da aliança que eu tenho com o seu pai. A partir de hoje, você vai comer pão à minha mesa, aonde eu estiver, você vai estar comigo, e todos os dias você vai comer pão da minha mesa. Tem alguém comigo aqui? Irmãos, essa história ilustra muito bem a minha vida e a sua vida, porque muitas vezes nós estamos quebrados, exatamente porque estamos tentando fugir ou viver a vida que Deus não planejou para nenhum de nós. Mas é nesse lugar afastado e quebrado que Deus envia a nós o seu Espírito Santo. Tem alguém comigo aqui? E ao nos enviar o seu Espírito, Deus nos conduz à sua presença. Nós chegamos diante dele nesse estado de humilhação, nesse estado quebrados, pensando: e agora? O que vai ser de mim? E Deus nos diz: porque você veio até mim reconhecendo a tua limitação, porque você veio até mim reconhecendo que você não pode. Eu estou aqui para dizer para você: eu tenho uma aliança com você por causa do meu filho, eu tenho uma aliança com você por causa de Jesus, e por causa dessa aliança é que você vai sentar na minha mesa. É por causa dessa aliança que aonde eu estiver, você vai estar sempre comigo, e aonde eu comer pão, você vai comer pão comigo, porque eu tenho uma aliança com você por causa de Jesus Cristo.